assustador, né? O que aconteceu aqui em Pernambuco nesse meio de semana. Mas vamos lá então falar de Náutico Esporte e da preparação alvirrubra. Sexta-feira, alvirrubra com você. Raudinei Alves, boa noite. Boa noite pra você, Haroldo, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui na Jornal, na JCFM. Pelo lado do Náutico, uma preparação meio caótica, viu? Isso tudo por conta daquele problema na volta do elenco de Salvador pro Recife. Ontem, essa volta aconteceria com um voo meio complicado também. Foi aquele voo que é cedido pela CBF, então nem sempre o clube tem o controle da logística. O Náutico iria de Salvador para Brasília, de Brasília voltaria para o Recife. É meio sem sentido, mas seria essa a logística. Fica nas mãos da companhia, né, da malha aérea, e às vezes não ajuda muito não. Porque você tem voo direto Recife-Salvador o tempo todo, né? Eu não me lembro o número. Eu já fui tanto para Salvador em voos diretos. Eu vi hoje, eu não lembro exatamente o número, mas eram mais de 5, entre 5 a 10 voos diretos de Salvador para o Recife. Aliás, então, de Recife para Salvador de ônibus vai dar 12 horas, né? 12 horas. É um bocadinho, né? É puxado, mas se você sair de lá... se você sair de lá 11 da noite, 11 da manhã você chega. Mas eu acho que ainda dá mais do que fazendo essa manobra de toda, ônibus, né? Mas enfim, a logística seria essa, e o voo do Náutico de Salvador para Brasília teve uma pane elétrica. Então, o voo voltou para o local de origem e o pessoal da logística do Náutico optou por permanecer em Salvador. Aí é o equipamento, né? E só voltar hoje. Não foi nem a logística. Não tem muito o que fazer, não. E só para a torcida entender, quem está ouvindo a gente, além da questão de ser a CBF que escolhe os voos, o voo tem que ser na patrocinadora da CBF. Então, por isso que restringe tanto a oferta, né? Pode ser que não tenha nenhum direto disponível para acomodar o elenco todo. Nesse caso aí você está na mão da malha aérea disponível pela companhia. Agora... É muita gente, quase 30 pessoas a delegação inteira. Agora... Isso pode acontecer, né, Rodney, também. É um problema na aeronave. É um azar, mas o aeroporto acontece. Que está fechado, condições climáticas, todo mundo está suscetível a isso. E, infelizmente, aconteceu com o Náutico, né? Mas aí, nesse caso, não tem muito o que fazer, né? Não tem nem como apontar culpada, né? Foi um erro, um problema técnico, de fato, que foge, não foi uma falha humana. Só que... O que a federação poderia fazer é botar o jogo no domingo, mas não vai fazer. Não vai fazer, porque já envolve outras coisas. Não, eu estou dando uma ideia. Se tivesse uma dificuldade muito grande para esse deslocamento, né? Mas o jogo foi na quarta-feira à noite, eles perderam... Chegaram a que horas, Rodney? Chegou agora à tarde. Na sexta-feira? Porque, vamos lá, hoje a gente está na sexta. Perderam a quinta-feira? Na quinta ainda teve uma atividade em Salvador antes de tentarem voltar. Porque qual era a programação inicial? O jogo foi na quarta à noite. Na quinta de manhã, os reservas fizeram um treinamento no campo do Vitória, no CT do Vitória, e os titulares fizeram regenerativo. E depois desse regenerativo que começaria essa viagem toda, de Salvador para Brasília, de Brasília para o Recife. Só que como não deu certo na quinta, como deu essa pane na aeronave, o pessoal do Náutico preferiu ficar até hoje, até a sexta. Então, entendi. Só voltaram hoje, e hoje voltaram no voo direto, mas... Também mudar a data da partida, só se fosse um caso muito extremo, se o Náutico não conseguisse chegar mesmo, né? Eu me lembro daquele caso... Porque se fizesse uma mudança agora, iam dizer, para beneficiar o Náutico, né? Tem um pouco de tudo. Mas eu acho assim, se fosse uma chegada realmente muito complicada... Como já chegou, né? Por exemplo, o Náutico vai chegar no sábado de manhã, aí vai jogar no sábado à tarde, aí inviável. Seria inviável... Até sob o ponto de vista de logística, e nesse caso as mudanças são feitas e compreendidas. Você falou isso e me vem na mente um caso mais recente que a gente viveu no futebol pernambucano, aquele Sport Chapecoense. Sim. Que a Chapecoense não conseguiu chegar no Recife por questão climática e de fato ia ser inviável. Isso acontece. Chegarem no dia do jogo. Mas no caso do Náutico ainda chegou hoje. Não compromete a presença do Náutico na partida, mas compromete a preparação do Náutico. Sim, aí essa já foi atingida, né? O time titular, os jogadores que entraram em campo como titulares na quarta-feira contra o Vitória, não tiveram nenhum treinamento tático. Só uma atividade regenerativa na quinta e hoje um trabalho na academia. O treinador não teve tempo para botar o time em campo de fato e fazer alguma preparação tática, nada disso. Agora, uma coisa deu certo aí.
Foi o Alan Al ter colocado um time misto na quarta-feira, porque, de certa forma, os outros jogadores estão à disposição para amanhã. Um Né? cara como o Paulo Sérgio, por exemplo, não passou por isso tudo. Acabou dando certo nesse ponto. Só o que deu errado foi o resultado pela maneira que foi, né? O Náutico segurou o jogo praticamente todo. Quando a gente olha antes do jogo, seria um resultado aceitável. Mas pelo contexto do jogo, ficou aquele gostinho de derrota. Eu já falei aqui um pouco sobre esse jogo, né? Esse jogo você escolhe meio copo cheio ou meio copo vazio. Se for meio copo cheio, arrancou um empate lá do Vitória, né? Tem gente que tava esperando uma derrota. Mas vamos ver o jogo aí. Meio copo vazio. Oh, meu Deus, tomou o gol com 47, Tava 48, o jogo tava na mão. Mas é isso. Agora vamos ver o clássico, que pro Náutico é aquela luta para ficar na frente do Santa Cruz, né? Isso. Para ter a vantagem, né? Primeiro... Ainda tem uma chance da semifinal, mas isso aqui a gente já falou. Não, essa é o Retrô, é muito improvável. Essa chance da semifinal, amanhã no Arruda tem Flamengo de Arco Verde e Retrô. O Flamengo já foi rebaixado, só tem um ponto. Vocês já sabem disso, né? Quem nos acompanha. Então... O Flamengo tem um ponto em 8 jogos, é pouquíssimo. Só tem um empate. Então, e já foi rebaixado aí. E tem um time montado, foi montado 5 dias antes do campeonato começar. Sim, total. Então, no futebol tudo pode acontecer, mas em princípio não é o que estamos esperando, né? Uma super zebra dessa. Mas o Náutico tem esse desafio de ficar na frente do Santa Cruz, porque ele está pensando até na vaga da Copa do Brasil, né? Isso, pensando mais na frente, tem vaga na Copa do Brasil, tem a questão do mando de campo numa possível semifinal, por exemplo. Que vai ser disputado em 2 jogos, né? Isso, e quem é mais bem posicionado faz o jogo de volta dentro de casa. Então, tudo isso influencia. É importante ficar o mais em cima possível. Fica um gosto meio amargo pro Náutico, porque o Náutico, por boa parte dessa primeira fase do Campeonato Pernambucano, estava ali entre os dois, entre os que pulariam essa segunda fase, os times que se classificam diretamente para a semifinal. E ao que tudo indica, como a gente já falou, essas vagas uma já está certa com o Sport e a outra deve ficar com o Retrô mesmo. Só que a torcida do Náutico já começou a comprar os ingressos, já são 6.768 ingressos vendidos. Lembrando que desse número, dessa parcial de ingressos vendidos, 2.800 são da torcida visitante. A torcida do Sport já comprou todo o setor visitante do Estádio dos Aflitos. Então, a expectativa é de um clássico com cara de clássico. Talvez esse número passe até dos 10 mil amanhã. Historicamente, a torcida do Náutico compra muito ingresso também em cima da hora, perto do momento do jogo. É verdade. Existe essa expectativa assim, que seja uma atmosfera de clássico e é um jogo importante para o Náutico, pensando em tudo isso que o Campeonato Pernambucano proporciona. Falando sobre o time do Náutico deve ser mais parecido com a força máxima, né? Não deve ser um time modificado como foi contra o Vitória no meio da semana, mas algumas dúvidas. Raiva Negas, Leandro Bácia, Luiz Paulo, lateral esquerdo, e Júlio César, atacante. Esses jogadores ainda são dúvidas porque estavam fazendo trabalho no departamento médico. Então, vamos tentar esboçar a escalação do Náutico, desconsiderando a presença desses jogadores. Wagner no gol, Arnaldo na lateral direita, aí tem Rafael Vaz e Guilherme Matos na zaga. Na lateral esquerda, se Luiz Paulo não jogar, Luiz Paulo, que tem sido muito elogiado nesse ano, joga Diego Matos. Meio de campo, Lohan está de volta, volante que foi titular no começo da temporada. Marcos Júnior E Patrick Alan, como meio campista. Esse é o meu campo titular do Náutico. Estava sendo, né, antes de Lohan se lesionar, mas agora ele está de volta e esse meio campo deve ser mantido. E aí no ataque é onde está o grande quebra-cabeça, né? Paulo Sérgio, para mim, é claramente titular, está de volta. Aí fica a dúvida nas pontas. Isso, porque ele não tem nem Júlio César e nem Bárcia, né? Jogadores que foram titulares em alguns jogos. Mas aí ele pode botar o Evandro? Evandro, Cauã, Fernandinho. Sim. Ficam essas opções para ele usar nas pontas. Mas existem essas dúvidas. O Talicinho não merecia já uma chance de começo? Olha, Haroldo, falar sobre a minha opinião, eu apostaria. Mas eu sinto que o treinador, e ele já disse isso até numa coletiva depois do jogo, que ele tem muito cuidado para não
colocar Thalicinho na condição do salvador da pátria. Um jogador jovem, né? E que botar tá entrando... toda essa responsabilidade. Tá entrando porque não tem ninguém disponível e ele vai salvar o time. Não, o treinador ele já até explicitou isso com palavras de que não quer colocar Thalicinho nessa posição, então quer ter muito cuidado na hora de usar o jogador. Mas assim, essa é a opinião do treinador. Na minha opinião, Thalicinho tem ido muito bem quando ganha a oportunidade. Está sendo cauteloso, mas em algum momento o Thalicinho pode até merecer essa titularidade, e aí o treinador vai ter que avaliar, né? Sim, sim. Até quando ganhar mais minutagem, né? Mais experiência. Mas vamos ouvir Rafael Vaz, zagueiro do Náutico, capitão, jogador experiente. Depois de toda essa confusão, né? Todo esse caos que o Náutico viveu na parte logística para voltar de Salvador, Rafael Vaz falou um pouco sobre o resultado ainda do Náutico contra o Vitória e a expectativa para o clássico de amanhã dentro do Estádio dos Aflitos. Bom, realmente foi um jogo muito duro, né? Acho que o time suportou muito bem. Acho que, independente de todos os problemas, o time está muito focado. Acho que não tem cansaço que vai bater nessa hora, porque é clássico, o nosso time está bem consciente do que tem pela frente. Realmente descansar o máximo possível para que amanhã a gente consiga fazer uma grande partida. Bom, normal, né? Acho que eles tiveram esse meio de tabela que jogaram em Recife. A gente teve que viajar, mas esse nosso time está voltando, acho que muito mais motivado. Fizemos uma boa partida contra o Vitória. Realmente é descansar e é clássico, né? Acho que clássico não tem favorito. Pelo contrário, né? Clássico é quem está melhor na cabeça, melhor fisicamente. Então, nosso time está bem preparado para chegar e fazer uma grande partida. Acho que o mais importante é saber que a nossa casa vai estar lotada. Com a ajuda do nosso torcedor, a gente tem certeza que vão fazer uma grande partida. É clássico. Clássico é diferente, né? Clássico a gente sabe da importância que tem, tanto para o clube como para nós jogadores. E agora lá, não tem muito o que falar, né? Clássico a gente se joga e fala pouco. Então agora descansar, trabalhar o que tem que trabalhar, os mínimos detalhes e fazer uma grande partida. Tá aí então Rafael Vaz, zagueiro do Náutico, falando da expectativa do clube para o jogo de amanhã. Muito bem, Náutico e Sport, amanhã, 4h30 da tarde, o jogo nos Aflitos. Aqui você vai ouvir Alexandre Costa, Ralf de Carvalho, Leonardo Boris, João Vitor e Haldney Alves, com as emoções desse jogo que vai fechar a primeira fase do campeonato estadual.